Jornal do Almoço de hoje vai falar de um assunto que interessa muita gente e que preocupa a população e também autoridades médicas: a obesidade. Ela é apontada pela Organização Mundial da Saúde como uma das 10 principais causas de morte no mundo. No Brasil, a obesidade já pode ser considerada uma epidemia. Para combatê-la, muita gente recorre à cirurgia. Metade dos brasileiros está com sobrepeso e 3% já são considerados obesos mórbidos. Para eles, emagrecer é questão de sobrevivência e a cirurgia de redução de estômago passa a ser uma necessidade. Daniela chegou a pesar 118 quilos. Sempre fui uma criança obesa, passei para minha adolescência obesa, nunca consegui namorado na minha obesidade, na minha adolescência. Tu vai em festas, tu é a última pessoa que é olhada, né? Então a sociedade, ela discrimina muito o obeso. Hoje, com o estômago reduzido e 40 quilos mais magra, se sente outra pessoa. Tu vai nos lugares, tu te sente bem, tu não se sente envergonhada, tu não te acanha, não fica encolhida porque as pessoas estão te olhando, puxando a roupa. Não, tu te sente livre. Esta professora, que pede para não ser identificada, chegou a pesar 120 quilos. A saúde estava debilitada e foi com a cirurgia que ela conseguiu reconquistar a qualidade de vida. A gente se sente mais disposta, mais viva. O humor, a vida é outra, né? A cirurgia de redução do estômago é considerada por especialistas uma das ferramentas mais importantes para combater a obesidade mórbida. Ela salva vidas, reduzindo consideravelmente o risco de doenças cardíacas e diabetes. Mas ela não pode ser encarada como milagrosa. O procedimento exige do paciente uma mudança drástica no estilo de vida. E descuidar do acompanhamento médico antes e depois da cirurgia pode deixar a porta aberta para o aparecimento de outros transtornos. Para fins de resultado bom, ideal, a cirurgia participa em 30% desse processo. E todo o resto, inclusive a parte emocional, que hoje nós sabemos que um percentual muito grande de pessoas pode ir, inclusive, a situações emocionais até graves. Mas, se devidamente acompanhado, isso é controlado. Isso é tratado. Com o estômago reduzido, o obeso, que era acostumado a comer porções enormes de comida, passa a ter que se contentar com pequenas quantidades. É nesta mudança drástica que podem aparecer outros distúrbios. Cerca de 30% a 50% dos pacientes obesos mórbidos, aqueles grandes obesos, eles têm uma doença associada que se chama compulsão alimentar, que a gente tem que entender que a compulsão nada mais é do que um incremento de ansiedade que precisa ser descarregado na conduta. Então, algumas pessoas vão realmente começar a jogar ou desenvolver algum outro hábito compulsivo, como até mesmo exercícios físicos compulsivamente, compras. Daniela era uma compulsiva. Depois da cirurgia, com o estômago menor, a ansiedade passou a ser descontada em outras coisas. Eu sinto a necessidade de tomar. Cerveja eu gosto. Eu acho que tu busca o prazer. E o teu cérebro, a comida era o prazer, sabe? E o meu cérebro tá acostumado com aquele prazer contínuo. Eu acho que ele tá pedindo alguma coisa que me satisfaça. E aquilo ali me dá prazer. A bebida me dá prazer. No caso da professora, o prazer da comida foi substituído pelas compras. Ela se afundou em dívidas. Sim, outras compulsões, né? A gente gasta, a gente gosta de sair. Começo é deslumbre, né? O corpo novo, são roupas novas, novos prazeres, novas aventuras. As duas só conseguiram controlar as novas compulsões com acompanhamento médico, que é para a vida toda. É um tratamento muito bom, seguro, quando feito adequadamente e preparado, o paciente com a devida equipe multidisciplinar que deve existir, e quando acompanhado adequadamente também, que aí o paciente tem que entender que isso é importante, entender que a cirurgia é 20%, 30% no máximo do resultado, e que o resto tudo é acompanhamento. Você ainda ficou com alguma dúvida sobre a cirurgia de redução do estômago? É hora de esclarecer aqui no JA. Está conosco a endocrinologista Jaqueline Risoli. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigada. Você que está em casa pode fazer sua pergunta ligando 84010394 ou mandando um tweet para @JRBSTV. Aí está a primeira pergunta. Olá, eu queria saber como é que funciona a operação de redução de estômago.
Bom, na verdade, nós temos diferentes tipos de técnicas, né? Temos cirurgias que reduzem apenas o estômago, então o intestino fica todo normal e a pessoa tem uma sensação de saciedade precoce, come um pouco e enche o estômago. Tem técnicas que mexem no estômago e no intestino, então diminui o tamanho do estômago e diminui uma parte da absorção intestinal dos alimentos. E tem técnicas que deixam o estômago maior e mexem mais no intestino. Quando se opta por uma ou por outra? Na verdade, cada cirurgião se especializa num tipo de cirurgia. Ele começa um treinamento nesse sentido e tende a fazer mais frequente aquela. A cirurgia mais feita no mundo inteiro é a cirurgia que é chamada de gastroplastia ou bypass intestinal, que reduz o estômago. Se usa uma técnica de grampeamento para dar os pontos cirúrgicos ali e se faz um desvio de 1 metro, 1,5 metros do intestino, impedindo que a parte, principalmente da absorção de gordura e de amido, seja 100% aproveitada. Tá certo. Vamos à próxima pergunta. Eu gostaria de saber quais as pessoas que podem fazer a cirurgia de redução de estômago. Bom, a cirurgia, na verdade, né, Cristina, ela não é uma indicação para qualquer paciente que há pouco tempo engordou. Por exemplo, se a gente pega uma moça que engravidou, ganhou 30 quilos numa gestação e 6 meses depois ela acha que ainda continua com grande excesso de peso e quer operar, não é o caso. Ela é indicada para pessoas que tenham um índice de massa corporal, que é um cálculo que a gente faz dividindo o peso pelo quadrado da altura, acima de 40, ou seja, que tenha pelo menos de 35 a 40 quilos acima do peso desejado que ela deveria ter. Há quanto tempo? No mínimo em torno de 5 anos de evolução, já com tentativas prévias de tratamento. Que não quer dizer que toda pessoa que tem uma obesidade grave não possa responder a um tratamento convencional com dieta, atividade física e alguma medicação, se for o caso. Muita gente perguntando aqui sobre a idade para fazer essa cirurgia. Alguma idade limite ou até mesmo para fazer, uma criança pode fazer essa cirurgia? Não, de maneira nenhuma. Na verdade, assim, a indicação formal por todas as sociedades de cirurgia de obesidade é dos 18 aos 60 anos. Acima de 60 anos, tu tendo uma boa condição clínica e sendo bem avaliado, tranquilamente o paciente pode ser liberado. Entre 15 e 18 anos, algumas exceções, se faz também uma avaliação, se o risco para a saúde da pessoa estiver muito grave, também se pode indicar. Tá certo, a doutora continua com a gente, daqui a pouquinho volta para responder mais algumas perguntas. Hoje estamos falando aqui no JA sobre a cirurgia de redução do estômago, uma alternativa indicada para algumas pessoas que precisam perder bastante peso. Está conosco a endocrinologista Jaqueline Risoli. Mande a sua pergunta para ela. Doutora, aí está a próxima dúvida. Olá, quais são os riscos dessa cirurgia? Na verdade, como qualquer cirurgia, não existe nenhum procedimento que não tenha riscos, né? A cirurgia de obesidade, a gente tem que imaginar que, além de ser uma cirurgia de grande porte, ela é feita numa pessoa que normalmente já tem mais doenças associadas, como pressão alta, diabetes, problemas cardíacos. Atualmente, nas equipes que têm uma boa estrutura, com bom treinamento, em hospitais adequados, preparados para isso, o risco de se ter uma complicação e morrer da cirurgia, ele gira em torno de 0,3% a 0,5%. É pouco. É similar ao de cirurgia de vesícula. Uma pessoa que pergunta se pode causar algum outro tipo de transtorno por falta de vitaminas, essa cirurgia, já que muda a questão da absorção. Justamente. Isso é uma das complicações de longo prazo que mais precisa ser bem acompanhada. O que acontece? No momento que nós mexemos na parte de absorção de nutrientes do intestino, desviando o alimento de uma porção do intestino, nós vamos também apresentar carência de vários nutrientes. Ferro, cálcio, vitamina do complexo B, etc. Então, para isso, a pessoa precisa, depois que faz a cirurgia, seguir em acompanhamento com o nutricionista, com o clínico, com o psicólogo quando necessário. A gente viu aí que ela pode dar alguns outros transtornos. Sim, sem dúvida nenhuma, com o psiquiatra quando necessário, e fazer exames periodicamente e suplementar as vitaminas conforme a necessidade. Muita gente querendo saber se o SUS cobre esse procedimento. Sim, o SUS cobre. Na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, atualmente, o Hospital da PUC, o Hospital Conceição e o Hospital de Clínicas fazem cirurgia pelo SUS. A pessoa tem que ser encaminhada via posto de saúde. Mais uma pergunta? Olá, quanto tempo em média leva a recuperação? Daí também depende, na verdade, a mesma cirurgia ela pode ser feita com corte aberto, né, com vários pontos de fechamento e por videolaparoscopia, onde se coloca pequenos, né, o aparelho, são incisões menores.
A técnica internamente é idêntica, a diferença é a parte externa. Então, a cirurgia por vídeo tem uma recuperação mais rápida. Normalmente, em 30 dias, a pessoa está em condição de voltar a todas as atividades normais, exceto coisas que exijam muita força muscular. As cirurgias com corte são 3 meses de repouso da região abdominal. Evitar carregar peso, evitar fazer musculação, coisas que exijam força abdominal. Em seguida, a gente volta para esclarecer mais algumas dúvidas sobre a cirurgia do estômago. E nós vamos agora à última rodada de perguntas. A endocrinologista Jaqueline Risoli, que responde dúvidas sobre a cirurgia de redução do estômago contra a obesidade. Participe. Próxima pergunta. Olá, quais os cuidados que devem ter após a recuperação? Na verdade, como qualquer cirurgia, tirando o período inicial de pós-operatório, que tu tem que ter cuidados com o corte, etc., nos primeiros 10 a 15 dias a pessoa vai ficar numa dieta líquida para ajudar na cicatrização do estômago. Depois essa dieta é progredida para uma alimentação pastosa, porque os pontos internos precisam cicatrizar e geralmente a partir de 25 a 30 dias a pessoa vai evoluir para uma alimentação normal. Claro que nós vamos ter que primar pela qualidade dos nutrientes, ou seja, vai comer pouco, tem que comer de maneira adequada, e a suplementação de vitaminas que vai ser necessária. Uma dúvida, quantos quilos por mês é normal uma pessoa perder após a cirurgia e como controlar essa perda de peso em excesso? A gente não consegue ter uma medida absoluta, Cristina, porque varia de acordo com o peso da pessoa. Se tu tem uma pessoa de 200 quilos, ela vai perder às vezes até 20 quilos no primeiro mês, uma pessoa de 110 quilos, ela vai perder 7, 8. Então, varia de acordo com o excesso de peso. O previsto é perder mais ou menos, no primeiro ano de pós-operatório, todo o peso que o organismo iria eliminar e a partir daí se estabiliza. Hipertensos podem fazer a cirurgia? Podem e devem. Hipertensos, diabéticos, eles costumam ter uma melhora muito significativa também das doenças associadas. Para vocês terem uma ideia, no diabetes, por exemplo, principalmente as pessoas que têm diabetes há pouco tempo, menos de 10 anos de evolução, 85% ficam livres de tomar qualquer medicação para diabetes. Fumantes podem fazer a cirurgia? O fumante, ele tem restrição sim, como qualquer procedimento cirúrgico, a cicatrização piora, os riscos de complicações respiratórias são maiores, a recomendação é de preferência a pessoa conseguir interromper o tabagismo 2 meses antes e de preferência nunca mais voltar a fumar. Muito obrigada, doutora. A doutora Jaqueline vai agora participar de um chat. Se você quer fazer alguma pergunta que não foi respondida aqui no Jornal do Almoço, você entra no nosso site www.rbstv.com.br/ja/rs que a doutora vai estar disponível. Obrigada mesmo por ter vindo ao estúdio.